Oi, meu nome é Catarina e este é o terceiro vídeo do projeto Lendo pelo BR. Se você não sabe do que eu estou falando, nesse projeto eu me desafiei a ler um livro referente a cada estado do Brasil. Eu já li A Oração para Desaparecer, Dois Irmãos e hoje vou apresentar para vocês a resenha de Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, referente ao estado de Minas Gerais. Antes de eu contar a sinopse do livro, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos à sinopse. Quando a narrativa começa, Fio Jasmin ele tem cerca de 20 anos de idade e trabalha como aprendiz de maquinista para a Companhia Férrea Nacional. Ele está noivo e de casamento marcado com Pérola Maria, que virá a ser a sua esposa ao longo de todo o enredo. A história de Pérola Maria é contada em partes, intercalando com a história das mulheres com quem Fio Jasmin vai se relacionando ao longo da história. Pérola chega a afirmar que o seu grande prazer é parir filhos, e ao final da narrativa ela está grávida do 10º filho. Pérola é apresentada como uma mulher submissa e muito dependente do marido. Ela não sabe de muitas das relações extraconjugais dele, mas algumas mulheres chegam a conviver e até contar que os filhos são dele. E quando a Pérola ela não consegue negar ou desconhecer essas mulheres, ela chora. E o marido a consola, dizendo que ela que é a Pérola e as outras são pedras brutas. E depois disso ela engravida, pare mais um filho e a vida segue. E aqui não fica claro se parir filhos é algo que a Pérola mesmo deseja, ou se é uma maneira de segurar o Fio Jasmin. Enquanto isso, Fio Jasmin ele tem muita certeza do amor da Pérola por ele. Isso acaba o encorajando a buscar outros relacionamentos. Fio Jasmin viaja muito a trabalho e ele vai parando em várias cidades no Brasil. E os nomes dessas cidades são muito bonitos, são muito poéticos, né? Como Vale dos Laranjais, Remanso Velho, Ardência Antiga, Águas Infindas. E é numa dessas cidades que ele conhece Neide Paranhos, que é a sua primeira amante, enquanto ele ainda está noivo de Pérola. Neide tem 19 anos, ela é muito tímida e ela é de uma família que tem terras na região. Ela foi criada pela avó e leva uma vida simples, evita se envolver com estranhos, gosta muito de ler, mas recusou a oportunidade de estudar em outra cidade para ficar perto da família. E na cidade dela tem uma festa tradicional em que o costume é oferecer um pote de doce de laranja. E é aqui que Neide encontra o Fio Jasmin, né? Eles têm meio que uma conexão imediata, apesar da inexperiência dela. E a Neide decide que quer ter um filho dele. Ela não quer nenhum relacionamento com ele. Ela quer apenas um filho e criá-lo sozinha, né? Então, a Neide engravida, né, do Fio Jasmin e cria o filho sozinha e segue sua vida. E o Fio Jasmin continua com as suas aventuras. Depois da Neide, ele se envolve com Angelina Devaneio da Cruz, na cidade de Alma das Flores. E Angelina, ela já é mais velha. Ela tem 32 anos. Ela é enfermeira e é irmã mais velha de 7 irmãs. Ela lutou muito, assim, para conseguir estudar. Ela era meio que tipo mãe e irmã ali para as suas irmãs mais novas, especialmente para a sétimazinha. E Angelina, ela sonhava em se casar, tanto é que ela já tinha um enxoval pronto, já tinha escolhido os padrinhos, a cidade inteira sabia disso. E torcia, né, para que um dia esse noivo aparecesse. E foi nesse cenário que Fio chegou na cidade e ele se aproveitou dessa expectativa, né? E manteve essa farsa, né? Ele meio que se comportou como se fosse esse noivo da Angelina, né? E ele se aproveitou da situação, se aproximou da Angelina, que acabou se entregando a ele cheia de expectativas, até que o Fio partiu com o trem e a Angelina percebeu que ele não era o seu noivo esperado. Ela ficou devastada. Essa desilusão foi insuportável para ela e pouco tempo depois Angelina tirou a própria vida. Essa tragédia abalou todo mundo na cidade, todos lamentaram a tragédia. O Fio ficou sabendo do acontecido, mas ele não apresentou nenhum remorso e nenhuma comoção. Eu não vou falar sobre todas as mulheres com quem o Fio Jasmin se envolveu, porque foram várias. E em cada cidade ele arruma um amante
E através de cada capítulo nós vamos conhecendo essas mulheres e conhecendo também um pouco do Fio Jasmine. E só por isso já dá a entender que essas mulheres são as protagonistas da história, né? E o Fio Jasmine é o ponto em comum entre todas elas. Inclusive, eu confesso para vocês que eu peguei um certo ranço do Fio Jasmine, porque ele é bem aquele tipo de homem mulherengo, sem responsabilidade afetiva, sabe? E eu me apeguei muito à história dessas mulheres, porque durante todo o livro, o Fio Jasmine se envolve com essas mulheres e ele meio que vai contando, né, a sua experiência com elas para outros maquinistas, que vão incentivando esse comportamento de seduzir as mulheres, não dizer para elas que ele, né, é casado e tem uma família e seguir com o trem, né? Inclusive, tem um momento aqui na história em que ele para em alguma cidade e ele não quer se envolver com mulher nenhuma, só que os maquinistas fazem piada da virilidade dele, sabe? Dizem coisas do tipo, ah, você não é mais homem, sabe? E aí fica evidente o que a Conceição Evaristo quer trazer, né? Que é toda essa pressão desse machismo estrutural e racial sobre esse homem, né? E mostra como essa masculinidade é frágil por causa de uma viagem que ele não quis ir atrás de nenhuma mulher, ele já é questionado, sabe? Tem uma lembrança marcante aqui do Fio Jasmine, em que tinha uma peça de teatro na escola e ele queria muito ser o príncipe, porém a professora não deixou ele ser o príncipe por ele ser negro e acabou escolhendo o menino loiro e branco, né? E ao longo da história ele vai se colocando como esse tipo de príncipe, né? Para as mulheres ficarem impressionadas com a beleza dele. E ele se vale disso o tempo todo, né? Me parece que o fato de ter sido impedido, né, de interpretar o príncipe na escola meio que em alguns momentos explica, sabe, esse comportamento mulherengo dele. E foi isso que acabou me incomodando na história. Falando sobre o título do livro, né, Canção para Ninar Menino Grande, dá a entender que o Fio Jasmine, mesmo sendo um adulto, né, e pai de 9 crianças, ele ainda se comporta como um menino, porque ele não se responsabiliza pelos filhos, né, que ele tem com outras mulheres, ele não procura saber desses filhos. Enfim, ele não quer ir atrás de ninguém. Eu acabei encontrando algumas curiosidades sobre o livro. E falando, né, sobre essa capa belíssima. E aqui atrás dá para ver com mais detalhe que tem uns pássaros, né? Essa capa aqui é uma pintura de um artista brasileiro chamado Antônio Obá. E essa obra se chama Desdobramentos sobre Sankofa. Sankofa é o nome desse pássaro, que ele é símbolo de resistência. Então, a princípio, o pássaro ele possui os pés firmes no chão, só que ele voa para frente, como se simbolizasse que o passado ficou para trás, mas que não fosse esquecido, né? Ou seja, mostrando que é necessário conhecer o passado para construir um futuro melhor. Uma outra curiosidade é que o Jefferson Tenório, que também tem um texto aqui atrás, também encomendou desse mesmo artista obras que estão na capa dos livros O Avesso da Pele e Estela Sem Deus. Agora, a curiosidade que mais me marcou é que essa versão aqui é uma reedição de 2022 em que foi incluída a personagem Eleonora Distinta de Sá. E é a única mulher da história com quem Fio Jasmine não se envolveu amorosamente e acabou desenvolvendo uma amizade. E a Eleonora, ela é lésbica e num dia de azar ela acabou levando um bolo assim de uma amiga no bar e acabou ficando por lá há muito tempo. E o Fio entrou no bar, a princípio pensou em dar em cima dela, só que quando ele olhou para ela, ela estava cercada de garrafas, ele ficou curioso e achou que ela estava bêbada, decidiu se aproximar, mas quando ele chegou perto, ele percebeu o olhar perdido dela. E foi nesse olhar que ele encarou a sua própria solidão, né? A Eleonora o levou para casa, ouviu suas histórias e entendeu como ele lidava, né, com o amor e com as mulheres. E foi nesse encontro com a Eleonora que o Fio percebeu a sua solidão. Porque nós conhecemos o Fio Jasmine pelas mulheres,
com quem ele se envolve, né? E a Conceição Evaristo, ela foi genial trazendo isso, porque mostra o quanto os homens falam pouco sobre si. Né? O próprio Fio Jasmin, em nenhum momento ele fala sobre as inseguranças que ele tem, sobre os medos, sobre vulnerabilidades. Em nenhum momento. E a amizade que ele tem com os outros maquinistas é uma amizade completamente superficial, em que ele simplesmente fala sobre como foi estar com as mulheres, sabe? Então, é só com a Eleonora que ele consegue mostrar as suas vulnerabilidades. Porque a Eleonora, ela também carrega a sua própria dor, né? Ela foi rejeitada pela família por causa da sua orientação sexual. Ela busca por uma mulher que marcou a sua adolescência. E os dois se sentem só, né? E eles se encontram nessa amizade, algo que nenhum relacionamento amoroso trouxe, né? Essa intimidade de compartilhar o que existe no mais profundo de cada um, né? Então, essa amizade com a Eleonora expõe a carência afetiva mesmo do Fio Jasmin, mostrando que essa fama que ele tem de conquistador esconde muita solidão, que esses relacionamentos amorosos são muito mais uma forma de autoafirmação do que de conexão, e que só nessa amizade ele acabou encontrando algo que ele sempre buscou, que era ser visto, sabe, para além da beleza, né, para além daquilo que ele mostra para todo mundo, né. Então, um outro elemento que me impressionou muito nesse livro foi perceber a incapacidade do Fio Jasmin de se relacionar com mulheres fora do campo sexual, né? Revelando como esse machismo estrutural o impede de construir relacionamentos plenos e livres, né, de certa forma. E como a Eleonora, ela rompe esse ciclo. Então, assim, eu terminei essa leitura sem saber o que é que eu tinha achado, porque eu tive muito ranço do Fio Jasmin o tempo todo. Eu achava ele um ridículo, um nojento, sabe? Tipo, eu ficava pensando assim, mas como pode esse cara mulherengo, vai de cidade em cidade, o que é que ele tem, que as mulheres querem ficar com ele e tudo mais. Só que é muito mais do que isso, sabe? Ele é mais uma vítima desse machismo estrutural. Ele simplesmente não sabe como se relacionar com mulheres de outra forma. Ele não sabe como acessar os próprios sentimentos, sabe? Ele é completamente, assim, ignorante emocionalmente falando, entende? Então, a Conceição Evaristo, ela foi, mais uma vez, genial ao trazer isso aqui. Porque o Fio Jasmin é um personagem que, mais uma vez, eu tive ranço dele a história inteira até ele conhecer a Eleonora. Assim, quando ele conheceu a Eleonora, foi quando eu realmente percebi que existia uma pessoa, sabe, além daquela pose de bonitão e mulherengo. Então esse livro aqui realmente é um daqueles livros que marcam, que deixam o leitor incomodado, sem saber o que achar, o que dizer, e que mostram que literatura também é isso, sabe? Também é provocar desconforto, porque para poder continuar a leitura eu tive que suspender os meus próprios julgamentos, né, com relação a esse comportamento do Fio Jasmin. E que bom que eu suspendi esses julgamentos, porque eu pude chegar até o final da leitura e perceber que existiam muito mais camadas do que a princípio eu estava enxergando. E só para, antes de eu concluir a resenha, eu queria ler aqui esse texto do Jefferson Tenório, só um pedacinho, né? Que ele fala que, nessa obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio da linguagem narrativa e o seu poder de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. Esse livro aqui, gente, é um presente, é uma experiência e eu recomendo demais. Antes de finalizar o vídeo, eu comunico a vocês qual será o próximo livro lido nesse projeto. E o escolhido é o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, da autora Carla Gerson, do estado do Espírito Santo. E esse livro ele está disponível no Kindle Unlimited, então caso você tenha assinatura, procure ele lá, que você com certeza vai achar.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like, coloca aqui nos comentários se você já fez essa leitura, se você pretende ler, ou o que você achou do livro, enfim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!